CBN Motivação, com Gonçalo Pontes. Muito bom dia, Gonçalo Pontes. É sempre um prazer revê-lo. E hoje você chega falando aqui sobre motivação para a produtividade no trabalho. Bom dia, Michele Souza. Verdade. Um ouvinte de Macapá, o Adrimauro Gemac, me escreveu. Em recente edição, professor, a revista Exame publicou uma matéria de capa, uma matéria a respeito de improdutividade do trabalhador brasileiro, destacando que um trabalhador americano, produz por 5 de nós. E pergunta ele, essa improdutividade tem a ver com processos? Você teria alguma dica que pudesse ajudar na reversão desse quadro? Olha só, Michele Souza, que tema incrível, vem lá de Macapá, por meio do Adrimauro Gemac. Meu caro Adrimauro, obrigado pela colaboração e por ser ouvinte de nossa coluna CBN Motivação. Eu não tinha lido a revista, Michele, mas com as colocações do Adrimauro, eu fui buscá-la e achei a matéria por demais interessante. Principalmente no que se refere à forma que nos causa desconforto e incomodação, principalmente como brasileiro. E é exatamente dentro desses dois aspectos que vou aqui traçar a minha linha de pensamento, pois não concordo com a forma em que a revista se posiciona na reportagem. Sabe, Adrimauro, você praticamente resolve essa questão quando me pergunta se isto ocorre por culpa dos processos e procedimentos a que são submetidos os profissionais no Brasil. Adrimauro, o trabalhador brasileiro, a rigor, é submetido a um sistema de mercado onde ainda a grande maioria das empresas preferem trabalhar com exército de reserva, ou seja, trabalhar com profissionais que querem ganhar qualquer coisa para fazer qualquer coisa, em qualquer horário e de qualquer forma. Para o mundo de hoje, esta é uma escolha extremamente temerosa das empresas, pois a pouca cultura de candidatos pode colocar em xeque toda uma linha de produção pelo contágio do mal feito ou feito de toda forma, pois da mesma forma que o bem feito e com a boa vontade contagia, o contrário também contagia. Mas devemos lembrar que isso pode ocorrer em qualquer parte do mundo. Eu penso que a revista, Adrimauro, exagerou no que se refere ao afirmar que o americano produz 5 vezes mais que nós brasileiros. E isso é tão verdade, Adrimauro, que os profissionais da indústria automobilística brasileira detêm recordes mundiais de produtividade e que viraram parâmetros de mercado. Temos profissionais na área televisiva que produzem as melhores novelas do mundo. Nossos médicos, apesar de todas as dificuldades nas pesquisas, são reconhecidos mundialmente. Que diga o Pitangui, que diga o INCOR, lá em São Paulo, que são referências no mundo todo. A nossa indústria de construção civil, Michele Souza, é um exemplo para o mundo em arquitetura, tempo de construção e logística. Então vemos que realmente há um exagero da revista que assinala a reportagem. Porém, como bem você falou, Adrimauro, os processos e procedimentos realmente travam a produtividade brasileira pelo exagero de burocracia e, como já disse, pela inexistência da cobrança de uma maior cultura dos trabalhadores. Eu acrescento a isso, Michele, as mudanças cotidianas, praticamente cotidianas, das leis que a todo momento ocorrem e que sempre estão surpreendendo os empresários, sejam pelas questões trabalhistas ou tributárias, sem falar na política sem ética que o brasileiro convive. A questão em que a revista aponta, meu caro Adrimauro, onde o americano produz 5 vezes mais que nós brasileiros, não é uma regra, muito pelo contrário. Basta perguntar quem já esteve nos Estados Unidos e a forma como foi atendido por um americano na prestação de serviços. A má vontade é um princípio deles, impera no meio deles. Claro que nem todos, mas de uma boa parte deles. Enfim, todo ser humano, Adrimauro, detém sem exceção pontos fortes e pontos de melhoria. Eu não gosto do termo ponto fraco, eu prefiro ponto de melhoria. Seja aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. De um jeito ou de outro, Adrimauro, todos procuram saber o que nos diferencia positivamente das demais pessoas. Isso é um fato. Por essa razão, temos que, como profissionais, buscar diminuir os nossos pontos de melhoria, que caracterizam-se pelas dificuldades humanas e que limitam o desempenho do melhor de si, seja no relacionamento ou quando se faz algo. Ou seja, a grande mudança está dentro de cada um de nós. Tudo isso ocorre pelas nossas limitações e aí surgem os nossos pontos de melhoria. O mais importante, Adrimauro, a esse respeito é compreendermos que esses nossos pontos indicam-nos oportunidades incríveis de grande aprendizado e crescimento. É preciso reconhecer que a perfeição não faz parte da condição humana. Somos, por natureza, seres imperfeitos em busca da excelência. E quanto mais tentamos esconder nossos pontos de melhoria, mais os tornamos visíveis. E algumas pessoas ao nosso entorno, tenho certeza que você concorda, meu caro ouvinte, percebendo esse movimento, utilizam-se desse artifício como poder de manipulação que nos fazem reféns. A melhor saída, minha cara Michele e meu caro Adrimauro, para essa situação é aceitar que temos pontos a ser melhorados. Isto nos ajudará a posicionarmos melhor dentro das situações do dia a dia. Então, temos que entender esse Brasil de hoje.
Esse Brasil que precisa urgentemente, se quiser chegar mais longe, implementar programas de conscientização funcional, onde o foco seja a melhoria, primeiro do si próprio do trabalhador, e depois, por consequência, da produtividade. Sabe, Adrimauro, é necessário que as empresas comecem a enxergar a força de trabalho não como uma máquina, mas como um potencial ser humano, que tem a capacidade única de melhorar a todo momento, dependendo apenas de uma decisão de si próprio. Um exemplo prático disso é um elogio, uma ferramenta que não existe na grande maioria dos líderes corporativos no Brasil. Você acredita, Michele? Os líderes não costumam elogiar. Eles esquecem que a mola propulsora de um ser humano é exatamente o elogio. Para você entender o que quero dizer, Adrimauro, pergunte a você mesmo, quando foi que você foi elogiado pela última vez? O profissional deve ser instigado, Adrimauro, a repensar o que faz e o que diz. Ninguém tem tanta consciência a esse respeito quanto a própria pessoa. E tem-se que agir agora, imediatamente. Mudar para melhor é uma opção. Porém, também é a única saída para se viver melhor e crescer profissionalmente. Esse é o alinhamento que pode mudar a produtividade de uma empresa. Cada um se preocupar em mudar a si mesmo o que tem de ser mudado. E, logicamente, instigado por programas da própria empresa. Por fim, concordo plenamente com você em afirmar que o problema não está na força de trabalho brasileira. Mais uma vez, o problema está nos processos e procedimentos a que a força de trabalho do Brasil é submetida. Lembrem-se, meus caros ouvintes, o tempo todo, o que por vezes nos parece um grande obstáculo, pode, sem dúvidas, ser uma excelente oportunidade de aprendizado. Respirar e refletir sobre isso permite que o improvável nos brinde com boas soluções. Então, meu caro Adrimauro, lá de Macapá, um grande abraço, mais uma vez obrigado pela colaboração. São essas, Michele, as dicas de hoje. Obrigada, Gonçalo. É sempre importante a gente, cada um, fazer a sua parte, né? Quem tem a oportunidade de elogiar, quando for de direito, elogiar. Sem dúvidas, sem dúvida, Michele. E fazer com que isso seja seja motivação para o outro. Né? Apesar de que no local, no ambiente de trabalho, é importante também que as pessoas sempre estejam atentas a se corrigir também, porque é da natureza humana, como você mesmo disse, a perfeição não é da natureza humana, então a gente erra cotidianamente, mas o importante é aquela força para continuar adiante e corrigir e melhorar. E assim, é fundamental que quem está do nosso lado, seja colega de trabalho, seja líder, possa, através de um sorriso, de levar uma boa mensagem, levar uma boa palavra, de levar uma batidinha nas costas, liberar a dopamina, que é o hormônio da satisfação. E como isso está difícil? Está difícil. Obrigada aqui, Gonçalo Pontes, coluna Motivação, que volta na próxima quinta-feira, aqui com mais assuntos para você refletir nessa manhã aqui do CBN João Pessoa.